Fala, meus aprovados, tudo bem com vocês? Vamos para a resolução de mais uma listinha? Listinha de hoje sobre biociclos e biomas, ok? Então vamos começar. A nossa questão 1 do Enem de 2014, ela disse o seguinte aí pra gente, ó. Os impactos da construção de represas são relativamente bem documentados para muitas bacias hidrográficas. Esses impactos estão relacionados ao tamanho, volume e tempo de retenção de água no reservatório, localização geográfica e posição no trajeto do rio. As alterações na região produzem efeitos e impactos tais como, aí tem aí, né? Elevação na taxa de reprodução dos peixes da região pelo aumento da área inundada, diminuição da quantidade de CO2 na atmosfera pela formação dos reservatórios, maior incidência de doenças endêmicas transmitidas por mosquitos na região, alteração dos níveis de precipitação pela ampliação do lençol freático, ou aumento na quantidade de água no ciclo hidrográfico da bacia atingida. Então, pois bem, ele falou pra gente no enunciado, galera, que os impactos estão relacionados ao tamanho, volume e tempo de retenção dessa água, né? Então ela fica retida ali por mais tempo, né? Que tipo de impacto isso pode gerar, né? O maior impacto, né? Quando a gente pensa em impacto, a gente tem que pensar em impactos negativos nesse caso. Então o que indica aí, a alternativa que indica pra gente um impacto ruim seria a letra C, né? Maior incidência de doenças endêmicas transmitidas por mosquitos da região, né? Porque diminuir a quantidade de CO2 na atmosfera não vai, né? Porque eu vou estar alagando uma área maior, inclusive isso pode aumentar, né? Se eu estiver alagando uma área com árvores, por exemplo. Elevação na taxa de reprodução dos peixes não faz muito sentido, né? Porque pode acontecer, mas não seria um impacto grave no ambiente. A D, alteração no nível de precipitação pela ampliação do lençol freático, também não, né? A precipitação vem da evaporação da água, né? Inclusive poderia até aumentar, porque eu teria uma maior área de evaporação. E a E, aumento da quantidade de água no ciclo hidrográfico da bacia atingida. Também não, né? Porque eu ficaria com aquela água represada, né? Isso não teria uma influência direta, tá? Então, na nossa questão 1 aí, a melhor opção e o impacto que a gente poderia ter era essa maior incidência, né, de doenças causadas por vetores como mosquitos, né? Porque isso aumenta a área de reprodução deles e, portanto, aumenta a disseminação dessas doenças também, ok? Então, o número 1 do Enem 2014 aí, letra C. Vamos para a questão 2? Então, questão 2, Enem 2005, galera. Um estudo caracterizou 5 ambientes aquáticos nomeados de A a E, em uma região medindo parâmetros físico-químicos de cada um deles, incluindo o pH nos ambientes. O gráfico 1 representa os valores de pH dos 5 ambientes. Utilizando o gráfico 2, que representa a distribuição estatística de espécies em diferentes faixas de pH, pode-se esperar um maior número de espécies em qual ambiente, tá? Então vamos analisar os gráficos. O gráfico 1 ele trouxe pra gente o nível de pH, né, nos 5 ambientes. Então tem lá o grupo A, né, espécie A 10, grupo B, ambiente A pH 10, ambiente B pH 6, ambiente C pH 6 também, o D ele perto próximo a 8 e o E um pouco menor que 6 ali na faixa dos 5, né? E no segundo gráfico ele trouxe pra gente um número de espécies, né? A distribuição, na verdade, né, das espécies ao longo das faixas de pH. Então, se vocês repararem no segundo gráfico, eu tenho um maior número de espécies quando eu tenho um pH ali entre 7 e 8, correto? Que a gente consegue observar aqui. Então ele quer saber em qual ambiente eu poderia esperar um maior número de espécies, né? Então, ambiente A, ambiente B, ambiente C, ambiente D ou ambiente E. Ora, a gente tem que pensar em qual ambiente eu tenho o pH mais próximo do que eu encontrei, né, o maior número de espécies, como o segundo gráfico indica pra gente, né? Então, qual é o ambiente, né, que tem um pH aí entre 7 e 8, ou próximo disso, né? O pH do ambiente A é 10, né, não está nessa faixa. O pH do ambiente B também não, nem do C, que estão na faixa de 6, né? E o E também não, né, que está ali na faixa de 5. O único pH que está nessa faixa entre 7 e 8 é o D, né? Então, o ambiente D, segundo as informações que ele deu para a gente no enunciado, seria o ambiente onde eu teria uma maior variedade, um maior número de espécies ocupando esse ambiente, tá? Então, isso daria aí a alternativa D. Então, o número 2
Resposta correta, letra D. Questão puramente de análise gráfica, tá, gente? É um tipo de questão que o Enem gosta, analisar gráfico e entender o que ele dá para você lá no enunciado, tá? Então fiquem bem atentos a esse tipo de questão. Número 3 agora, pessoal. Enem 2003. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada pelo quê, né? Letra A. Reduzida a área de solos agricultáveis. B. Ausência de reservas de águas subterrâneas. C. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. D. Falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. Ou E. Degradação dos mananciais e desperdício de consumo. Se a gente pensar no Brasil, gente, que tipo de processo, né, agravaria a nossa crise hídrica, né, dentre esses que ele citou, né? A gente tem que fazer uma análise de como é a situação brasileira, o território brasileiro em relação a essa questão da água, né? Então vamos ver a alternativa que encaixa melhor com a nossa condição, né? Letra A, reduzida a área de solos agricultáveis. Acredito que não, né? Primeiro que o Brasil tem muita área agricultável e segundo que isso não tem uma relação direta com a falta de água, né? Ao contrário, né? Eu gasto muita água para a agricultura, então a maior quantidade de áreas agricultáveis seria mais gasto de água, né? B. Ausência de reservas de águas subterrâneas. Falso também, né, gente? A gente tem dois dos maiores aquíferos do mundo que passam boa parte por território brasileiro, né? Que é o Guarani e o aquífero lá que ocupa a área da Amazônia, né? C. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. Também falso, né? A gente sabe que a gente tem uma riqueza absurda de rios e bacias hidrográficas aqui no Brasil, né? Citando dois exemplos rápidos, né? O Rio São Francisco e o Amazonas e seus afluentes, né? D. Falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. Não, né? A gente tem uma abundância aqui de água doce, então a gente não tem essa falta dessa tecnologia afetando de alguma forma o Brasil, né? Em relação aos recursos hídricos. E a letra E, degradação dos mananciais e desperdício do consumo. Perfeito, né, gente? A gente tem um problema que a gente tem que tratar e que pode agravar a crise hídrica, né? Que é essa degradação que a gente realiza das fontes de água doce, né? Dos rios, nascentes, etc. Poluição deles. E o desperdício no consumo, né? O consumo exagerado da água, seja doméstica, seja por indústrias, pela agropecuária. Então, a questão da água no Brasil, né, ou da crise hídrica no Brasil, estaria relacionada ao que ele coloca aí presente na letra E, tá? Degradação dos mananciais e desperdício do consumo. Então, questão número 3, letra E, perfeito? Vamos para a próxima, aí já começa a falar dos biomas, ó. Enem de 2021, bem recente essa, hein? A floresta amazônica é uma bomba que suga a água do ar vindo do Oceano Atlântico e do solo, que faz circular pela América do Sul, causando em regiões distantes as chuvas pelas quais os paulistas desejavam em 2014. Aí ele falou aí, né? Tá falando sobre a importância da Amazônia no clima da América do Sul, né? Aí ele falou o seguinte: o desmatamento compromete essa função da floresta, pois sem árvores, A. Diminui o total de água armazenada nos caules. B. Diminui o volume de solos ocupados por raiz. C. Diminui a superfície total de transpiração. D. Aumenta a evaporação de rios e lagos. Ou E. Aumenta o assoreamento dos rios, né? Então, quando eu desmato, gente, essa função específica da floresta em relação à evaporação, à influência no clima, ela está relacionada à letra C, né? Diminui a superfície total de transpiração. Porque o que faz com que eu tenha mais chuvas no ambiente é uma maior umidade que esse ambiente recebe. E o que a floresta fornece de umidade vem através da transpiração das plantas, ok? Então isso é o que leva ao prejuízo do desmatamento nesse caso, tá, gente? As outras opções, né, as outras alternativas, eles trazem problemas relacionados ao desmatamento também, né? Diminuição da água dos caules, volume dos solos ocupados por raízes, aumento da evaporação de rios e lagos, ou aumento do assoreamento. Mas, nesse caso, ele queria essa indicação sobre a interferência climática, tá? A interferência, né, no volume de chuvas. Então, a alternativa que explica, né, o porquê da importância da floresta para isso é a alternativa C, tá? Diminui a superfície total de transpiração. Questão 5 aí, ó, Enem 2017, galera. Ele deu um trecho aí da música Asa Branca, né, tão famosa aí pelo Luiz Gonzaga. E ele perguntou o seguinte, né, sobre essa questão. Ele falou aí, ó, o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente pelo quê, né? O bioma que ele retratou aí, ele fala aí, né?
Olhei a terra ardendo, perguntei por que tanto tamanho de radiação. Então estou falando de uma terra muito seca, né? Que nem um pé de plantação sobrevive, por falta de água morreu o gado, etc. Então tudo isso está relacionando a um bioma, né? E qual é a característica desse bioma? A gente já identifica que esse bioma, pela descrição, pelo local que nós sabemos de onde vem o Luiz Gonzaga, que é o Nordeste, né? Isso indica pra gente que ele está falando da Caatinga, né? Então a gente tem que ver nas alternativas qual característica está mais semelhante, né, ao que a gente encontra na Caatinga. Então letra A, índices pluviométricos baixos. Letra B, alta taxa de evapotranspiração. C, temperatura de clima temperado. D, vegetação predominantemente epífita. É a migração das aves no período reprodutivo. Então, gente, a gente sabe que dentre essas alternativas, a que caracteriza melhor a Caatinga é os baixos índices pluviométricos, né? A gente sabe que a maior parte do ano tem um clima seco, né? Tudo bem, no verão você tem épocas mais chuvosas, mas de forma geral, anualmente o clima é seco, com baixa quantidade de chuva, né? A letra B não se encaixa, né? Porque evapotranspiração vem da vegetação, né? E lá não tem essa riqueza toda vegetal. Temperatura de clima temperado, não, né? O clima é quente. Vegetação predominantemente epífita, não. Epífitas são aquelas plantas que ocupam outras plantas, né? E como a gente não tem uma vegetação tão vasta, isso não acontece com frequência. E é a migração das aves no período reprodutivo, também não, né? As aves migram geralmente de ambientes frios, né? Não de ambientes quentes, como a Caatinga. Então, a que encaixa melhor aí na descrição que a gente conhece da Caatinga é a letra A, né? Índices pluviométricos baixos, beleza? Vamos para o número 6 aí do Enem 2016, pessoal. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento, raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas a qual bioma, gente? Aí tem aí A, cerrado, B, pampas, C, pantanal, D, manguezal ou E, mata dos cocais. Então vamos lá, ó. Raízes que se expandem horizontalmente. Então elas vão se prender com mais firmeza ao substrato lamacento. Então ele já está indicando que o solo é lamacento. Você tem raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação, ou seja, você vai ter raízes aéreas, né, saindo da terra, saindo do solo, né? Isso é uma característica importante também. Outra característica importante, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, né? Ou seja, ele está dizendo que eu tenho um solo com uma concentração de sais muito grande. Cutícula espessa para reduzir a perda de água. Então tudo isso, gente, indica pra gente que ele está falando de um ecossistema de transição, né? Um bioma de transição que é o manguezal, né? Que é uma área ali que é ocupada, né? Geralmente próximos a regiões onde eu tenho lá o encontro do rio com o oceano, né? Com o mar. Então, o manguezal tem o solo lamacento, tem essas características de adaptação das plantas, como as raízes horizontais e verticais, em relação às folhas também para excreta do excesso de sais. Então, essas características que ele citou são bem clássicas, né, da compreensão, do entendimento do que é o manguezal, tá? Então, por isso, é o número 6, letra D, manguezal. Vamos para 7? 7 de 2016, Enem 2016 aí, ó. A Caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos. Chove pouco no inverno e as chuvas quando ocorrem, acontecem no verão. Apresenta plantas semelhantes às das regiões de deserto quente dos tipos xerófitas, como as cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água, né? Aí ele perguntou aí pra gente em relação a essa questão. Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas na condição de escassez citada é a presença do que, gente? Caule subterrâneo, sistema radicular fasciculado, folhas modificadas em espinhos, parênquima amilífero desenvolvido, limbo foliar desprovido de estômagos. Então, se a gente pensa na Caatinga e na descrição que ele fez aí das plantas do bioma, a gente tem que lembrar daquelas plantas que tem que ter mecanismos para ter menor perda de água, né? Porque ela passa períodos maiores sem receber água, sem chuvas,
Então ela tem que ter processos adaptativos que vão permitir com que ela sobreviva a essa escassez, né? E um processo que nós conhecemos, né, que a gente estudou nas nossas aulas, é a modificação das folhas em espinhos, né? Porque isso vai fazer com que ela reduza a perda de água das folhas, pelas folhas, né, através da evapotranspiração, e então ela vai conseguir poupar mais água e, portanto, ela vai poder sobreviver mais tempo sem necessidade de ter essa reposição, né? Então a letra C, folhas modificadas em espinhos, é a melhor opção para a gente indicar uma característica que mostra para a gente uma adaptação a esse ambiente, a esse bioma, né, com um índice pluviométrico mais baixo. Tá? Então, letra C, folhas modificadas em espinhos é uma característica da caatinga, beleza? Vamos para 8? 8 do Enem de 2012, pessoal, vamos lá. A vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, disseminadas em meio a arbustos. As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois, letra A, aumentam a taxa de fotossíntese das árvores, o que eleva a produção da biomassa. B, melhora a sustentação das árvores no solo, que se torna arenoso nos períodos intensos de seca. C, possibilitam a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca. D, dificultam a ação de predadores que se alimentam desses órgãos, provocando a morte das árvores. E, diminuem a superfície de contato desses órgãos com a atmosfera, impedindo a perda de água por evaporação. Então, essas alternativas que ele mostrou para a gente, ele quer saber qual é uma estratégia evolutiva das raízes em relação ao cerrado, né? Se a gente lembrar, né, do cerrado, essa adaptação de ter as raízes profundas, ela funciona com que objetivo, né? A gente discutiu isso durante as nossas aulas. Conforme eu tenho uma raiz mais profunda, a chance de eu ter um solo mais úmido é maior. Então, se eu tenho uma raiz mais profunda, eu encontro um solo mais úmido e, portanto, eu consigo absorver mais água, né? Então, em períodos em que eu tenho grandes estiagens, né, grandes períodos de tempo sem chuva, isso vai me garantir que eu não fique sem água, né? Porque mesmo que não chova há muito tempo, se eu tenho um solo mais profundo, essa umidade ainda está em parte preservada. Então, eu consigo tirar essa água dali, tá? Então, isso se encaixa na letra C, né? Possibilitam a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca, tá? Então, isso indica para a gente aí qual é o real motivo dessas raízes profundas, ok? Então, número 8, Enem 2012, letra C. Vamos para número 9, pessoal. Enem 2009, ó. A caatinga está em risco. O estudo revela que 59% da vegetação natural desse bioma já sofreu algum tipo de modificação por atividades humanas. O problema que esse bioma enfrenta é o fenômeno da desertificação. Segundo os cientistas, à medida que a agricultura avança na região, esse fenômeno ganha maiores proporções. Para os cientistas, essa constatação evidencia a grande necessidade de medidas urgentes para a preservação da caatinga, que hoje só tem 1% de sua área incluída em unidades de conservação. Aí ele falou o seguinte: a caatinga pode ser considerada um ambiente frágil, onde a desertificação. Aí ele vem com as nossas opções, né, gente? Letra A, decorre da presença de solos ricos em nutrientes, porém rasos. Deve-se a presença de um lençol freático extenso, porém raso. Deve-se regredir nos próximos anos devido ao regime de chuvas da região. É um problema de pouca importância, pois atinge poucas regiões do bioma. Ou pode ser evitada mantendo-se a vegetação nativa, o que impede a ocorrência desse fenômeno. Ora, gente, o processo de desertificação, ele não é um processo natural, ele tem a ver com a ação antrópica do homem, ou seja, ele tem a ver com os impactos ambientais que o homem causa. Então, a caatinga é um ambiente mais frágil para essa questão da desertificação, né? Por ele já ser um ambiente mais seco, né? Mas essa desertificação ela pode ser evitada sim. Se eu mantenho a vegetação nativa, isso vai preservar as minhas espécies, vai preservar o meu solo, vai manter as condições climáticas normais para aquele bioma. Isso tudo vai impedir que eu avance com o processo de modificação, que seria aí esse processo de desertificação, né? Então, a alternativa que fala sobre isso, né, é a letra E, né? Eu posso evitar essa desertificação se eu mantenho minha vegetação, né? Se eu mantenho a minha estrutura do ecossistema, isso vai impedir que esse fenômeno aconteça, ok? Então, a 9 é a letra E. Número 10, a última da nossa listinha, gente, Enem de 99. Apesar da riqueza das florestas tropicais,
elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e improdutivos. Aquilo que a gente discutiu em aula, né, gente? A Amazônia tem um solo pobre em nutrientes. Grande parte dos nutrientes é armazenado nas folhas que caem sobre o solo, não no solo propriamente dito. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, a vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente infértil, beleza? No texto anterior, pode aparecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes sobre solos pobres. No entanto, esse fato é explicado pelo quê, né? Profundidade do solo, pois embora pobre, suas espessuras garantem a disponibilidade de nutrientes para a sustentação dos vegetais da região. Boa iluminação das regiões tropicais, uma vez que a duração regular do dia e da noite garante os ciclos dos nutrientes nas folhas dos vegetais da região. C. A existência de grande diversidade animal, com números expressivos de populações que, com seus dejetos, fertilizam o solo. D. Capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas das florestas tropicais, considerando os pulmões do mundo. Ou E. Rápida reciclagem de nutrientes, potencializada pelo calor e umidade das florestas tropicais, o que favorece a vida dos decompositores. Então, como é que a gente explicaria, né, essa floresta muito vasta, mas um solo pobre em nutrientes? Por eu ter uma floresta muito vasta, né, e pela questão climática, né, de muita umidade, muito calor, eu tenho uma aceleração no processo de decomposição, né, da matéria orgânica dessa floresta. Então, se eu tenho uma maior velocidade no meu processo de decomposição da matéria orgânica, isso me garante que eu tenha um solo sendo alimentado por essa decomposição, ou seja, recebendo essa reciclagem de nutrientes a partir dos decompositores, né? Isso se encaixa na nossa letra E, né? Rápida reciclagem dos nutrientes, potencializada pelo calor e umidade dessas florestas tropicais, né? O que vai favorecer essa vida dos decompositores. As outras alternativas não fazem tanto sentido assim, né? A letra A fala da profundidade do solo, isso não influencia na questão de nutrientes. A boa iluminação não vai garantir esses ciclos dos nutrientes, até porque a floresta tem uma cobertura vegetal muito grande, né? Então muitas vezes a luminosidade nem chega com tanta intensidade ao solo, próxima ao solo, né? Existência de grande diversidade animal, né? Isso não faz com que eu tenha uma fertilização maior do solo. A gente sabe que os nutrientes que o solo recebe, eles vêm do processo de decomposição, né? E D, a capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas, que são consideradas pulmões do mundo. Também não, né? A gente já discutiu isso em sala, a gente sabe que os pulmões do mundo não são a Amazônia, né? A gente sabe que as plantas têm uma taxa de rendimento de produção de oxigênio, né, quase zero, porque elas consomem, né, em contrapartida na respiração. Então é uma falácia, né, essa ideia da floresta ser o pulmão do mundo, ok? Então na nossa número 10, letra E era a nossa melhor resposta. Beleza, pessoal? Então com isso a gente fecha a nossa aula, nossa lista de exercícios, né, da aula 3. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.